Mas muitas vezes o que nós não entendemos é que o reconhecimento muitas vezes vem depois de batalhas solitárias. Muito se é falado sobre Davi quando ele venceu o gigante, quando ele enfrentou o gigante e ele ficou conhecido por todo Israel como o menino valente, aquele que enfrentou o gigante. Mas antes dele enfrentar aquele gigante, antes dele ser um vencedor diante de todas as pessoas e ter o reconhecimento, ele travou batalhas solitárias no campo com as suas ovelhas. Ele era ali como um simples pastor de ovelhas, trabalhando sem reconhecimento algum. Ele não era lembrado pelos seus irmãos, nem pelo seu pai, nem pela sua família. Mas ali naquele campo, Davi venceu grandes batalhas. E essas batalhas solitárias que Davi passou que estruturaram Davi, prepararam Davi para o trono e para o propósito que Deus tinha para a vida dele. E às vezes essas batalhas estão longe dos holofotes e são as maiores conquistas espirituais que nós temos. São aquelas que nós começamos com os nossos joelhos no chão, com a nossa busca solitária com Deus. Muitas vezes nós encontramos Deus nesses momentos. E às vezes nós não entendemos por que Deus nos deixa sozinhos, muitas vezes, quando nós nos aproximamos dele. Nós passamos pela solidão, pela dificuldade. Por quê? Porque ali nós estamos sendo preparados por Deus para viver o seu propósito, para viver a sua perfeita vontade para as nossas vidas. E ali, quando ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, não tinha público, não tinha plateia. Mas Deus sondou o coração dele, Deus viu o cuidado que ele tinha com as ovelhas, Deus viu o esforço que ele tinha para cuidar de cada uma delas. Então, como Deus ia confiar o seu povo a uma pessoa que não fosse cuidadosa nas mínimas coisas? Porque as mínimas coisas são alicerce para as grandes coisas. E se a gente é fiel no pouco, Deus nos colocará sobre o muito, assim diz a sua palavra. E Davi, ele foi fiel no pouco diante de Deus. Ali ele tinha suas batalhas solitárias e talvez você tenha batalhas solitárias na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Às vezes só você ajuda, só você sustenta, só você cuida, só você se esforça. E você acha que ninguém está vendo, ninguém reconhece. E às vezes das pessoas que você mais espera a gratidão, de quem você mais espera o reconhecimento, ele não vem. Mas o melhor reconhecimento que existe é o de Deus. É o galardão que vem de Deus, porque o reconhecimento humano, ele é falho. Porque ele sempre espera algo em troca de você. Eu lembro muito daquela passagem quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e todo mundo diz hosana para Jesus, porque Jesus está montado no jumentinho e o jumentinho fica todo feliz porque ele está recebendo a glória também. Só que depois que Jesus desce, ele volta a ser um jumento. A mesma coisa quando nós estamos em evidência, quando nós estamos num padrão em que as pessoas admiram, elas vão te elogiar, elas vão querer estar perto de você. Mas depois que aquela glória acaba, poucas pessoas vão te amar realmente pelo que você é. E Deus viu Davi atrás das ovelhas. Deus amou Davi como ele era. E Deus olhou o coração de Davi ali cuidando das suas ovelhas. Por isso, em 2 Samuel 7:8, Deus diz: eu te tirei, Davi, de trás das malhadas e eu te escolhi para ser líder. Ali, naquele momento, Davi foi escolhido. E como Davi foi escolhido antes de Davi enfrentar o gigante, ele cita lá em 1 Samuel 17:37 que ele enfrentou um leão e ele enfrentou um urso. Essas são as nossas batalhas solitárias, que muitas vezes ninguém vê, mas que Deus vê. E o que representa o leão? O leão é a defesa. O leão, ele representa o pecado. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele a quem tragar. Então é a nossa luta contra o pecado.
É a nossa luta contra coisas que não agradam a Deus. É nossa luta para renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então o leão todos os dias vinha para tentar matar uma de suas ovelhas. Ali não tinha nenhuma plateia. E Davi poderia não pagar um preço tão alto por causa de ovelhas, poderia não arriscar a sua vida, mas ele arriscava a sua vida e não deixava nem o leão tocar nas suas ovelhas, assim como Deus guarda as nossas vidas. Davi era cuidadoso com tudo aquilo que Deus entregou para ele. Às vezes você despreza o trabalho que você tem, o carro que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem, a estrutura física que você tem. Mas você não sabe que tudo foi entregue por Deus e você precisa valorizar cada coisa que Deus te deu. Cada detalhe da sua vida é um presente de Deus. E Deus olha o seu cuidado com as pequenas coisas. Se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego que você não ganha tão bem, e aí você diz para Deus, Deus, se eu tivesse um cargo maior, eu ia me esforçar muito mais, eu ia me dedicar muito mais. Não, Deus olha você quando você está ali no pouco. Deus honra quem é fiel no pouco, quem se esforça, quem dá o seu melhor, porque é grato, é um coração que reconhece o que Deus dá. Às vezes nós esperamos tanto que as pessoas reconheçam o nosso valor e nós não sabemos reconhecer Deus nas pequenas coisas. Agradecer pelo alimento, agradecer pela saúde, agradecer pelos amigos, agradecer pelo dia que nós tivemos. Nós sempre estamos focados naquilo que nós perdemos. E tem uma história que diz um sábio que pergunta para ele assim, como que é a dor? Ele falou assim, é o seguinte, a dor é a mesma coisa que você encher um copo de água com sal. Se você tomar, é muito salgado, é muito forte. Se você ficar pensando em tudo de ruim, em todas as dificuldades que você passou, ela vai se tornar muito salgada. Mas se você pegar aquele sal e colocar dentro de um rio de água doce, aquele rio vai absorver a intensidade do sal. Assim é quando nós colocamos a nossa dor diante de Deus. A gente valoriza mais o que a gente tem do que o que a gente perdeu. Então, uma pessoa que sofreu um acidente, ela pode dizer, meu ano foi horrível porque eu sofri um acidente e me quebrei e perdi meu carro. Ou ela pode dizer, o meu ano foi maravilhoso porque Deus salvou a minha vida e me deu um livramento. Depende da forma como você olha. E às vezes nós não somos gratos a Deus nas pequenas coisas. E Deus sonda o nosso coração. Ele vê você trabalhando até mais tarde. Ele vê você se esforçando em tudo que você vai fazer. Ele vê quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te dando atenção. Porque o que a gente não entende é que quando não tem nenhum holofote perto de você, não tem nenhum reconhecimento perto de você, Deus está te sondando. Ninguém lembrava de Davi, ninguém reconhecia Davi, mas Deus estava olhando para ele, assim como Deus está olhando para cada um de nós. Então ele não deixava o leão se aproximar das ovelhas, ele não deixava, ele se esforçava. Assim como o pecado, nós temos que lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Como Deus vai nos dar algo grande se nós nos corrompemos por tão pouco? Deus olha a nossa estrutura. Deus fala na sua palavra que nós devemos crescer, em Salmos 92, 12, como o cedro do Líbano. Por que o cedro do Líbano? O cedro do Líbano, ele primeiro aprofunda suas raízes. Ele demora para aparecer um brotinho, demora muito para aparecer uma plantinha dele, porque ele cresce primeiro para dentro, para o solo. E o crescimento com Deus é assim, é de dentro para fora. Primeiro a gente desce, para depois a gente aparecer. Primeiro Deus aprofunda as nossas raízes e nos dá alicerce. Não é igual aquela plantinha da horta que você arranca facinho, porque a raiz dela é rasa. Então qualquer coisa arranca, qualquer coisa derruba. Deus primeiro precisa fortalecer o seu alicerce. Então o cedro ele começa a crescer. E quando ele tem mais ou menos 5 centímetros só de altura, bem pequenininho, as suas raízes já têm 1,5 metro de profundidade. Enquanto Davi estava no trono, estava no pasto, ele estava firmando as suas raízes em Deus, o cuidado com as coisas, o cuidado com as ovelhas, o cuidado com o seu trabalho, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Deus está fortalecendo as suas raízes
nas suas batalhas solitárias. Então ele estava ali com 1,5 metro de profundidade, mas ele só tem 5 centímetros. E às vezes a pessoa olha para você, nossa, tadinho, é tão pequenininho, é tão pobrezinho, só tem 5 centímetros, porque as pessoas só olham para o externo. Mas Deus está vendo ali 1,5 metro de profundidade em você. Deus está vendo capacidade em você para colocar coisas grandiosas. Mas a gente não entende que o crescimento primeiro é quando você se aprofunda em Deus. E o interessante do cedro é que quando ele encontra uma pedra, ele encontra uma rocha, ele não para de crescer, mas ele abraça a rocha, ele envolve a rocha. Assim somos nós. Quando vierem obstáculos e coisas que quiserem te desanimar para que você não cresça, você precisa abraçar a rocha que é Jesus. Você precisa se firmar com Deus, você precisa se apegar nele, porque ele é que vai te fortalecer. A rocha não pode deter o seu crescimento. Se você aprender a abraçar a Deus, se você abraçar Jesus, se você abraçar a palavra, se você abraçar uma vida de oração, nada vai impedir o seu crescimento. E depois, quando o cedro começa a crescer, então, ele se torna uma das árvores mais altas que existem. Mas o seu crescimento começa ali. E às vezes é ruim porque a gente quer ver. A gente quer ver o externo. A gente fala, eu tô lutando tanto, eu tô batalhando tanto, eu tô orando tanto e eu só tenho 5 centímetros. E às vezes a gente olha ali, o fulano nem serve a Deus, tá lá com 2 metros de altura. Mas é a raiz dele. Será que ela tá pronta para uma tempestade? Às vezes a gente esquece que Deus não tá olhando para fora, Deus tá olhando para dentro. Isso é o que importa. Davi não tinha plateia. Ele não deixava o leão tragar suas ovelhas. E a palavra de Deus diz que ele também enfrentava o urso. E o urso, ele ficava escondido em cavernas, porque o urso, ele demarcava o território. Então, toda vez que Davi ia escolher um pasto novo para suas ovelhas, ele precisava checar para ver se não tinha nenhum urso. O leão é a defesa. Todas as vezes que o pecado vem contra você, você precisa ter força espiritual em Deus para se defender. Mas o urso não. O urso é ataque. O urso é conquista de território. Ele precisava ir até o urso, checar dentro das cavernas para ver se não tinha nenhum urso, para que as suas ovelhas ficassem seguras. O que significa essa conquista de território? A palavra de Deus diz que assim, tem coisas que você vai pedir e você vai receber. Milagres rápidos, você ora e acontece instantaneamente. Tem coisas que você precisa buscar, leva um tempo de oração, leva um tempo de entrega, leva um tempo de aprendizado. Mas tem coisas que você precisa bater. Essas coisas que você precisa bater exige de você jejum, exige de você oração, exige de você uma busca intensa, que são aquelas áreas da nossa vida em que o nome de Deus não é glorificado. Talvez a sua luta maior seja na saúde, na vida financeira, na vida sentimental. Já casou 6, 7 vezes. Conquista de territórios. Territórios que o urso está tomando conta e você precisa tirar ele de lá, porque ele está dominando aquela área da sua vida. Medos que você não consegue vencer. Tem pessoas que recusam oportunidades da vida por medo de não dar conta, por medo de não conseguir, tem medo de tudo, morre de medo de morrer, tem medo de dirigir, tem medo de atravessar a rua, e o medo te impede de conquistar territórios. O medo retém bênçãos na sua vida. O medo tem te tirado oportunidades. São conquistas de territórios. Tem pessoas que falam assim pra mim, olha, eu não vou casar porque na minha família todo mundo é divorciado, todo mundo divorcia, mas você vai ser diferente. Você precisa conquistar esse território em oração. E o urso representa isso, você tirar aquela área que antes era dominada por ele. Mas para isso você precisa enfrentá-lo. Dizer, o que está acontecendo na minha família? Todo mundo está morrendo da mesma doença.
isso tem que acabar aqui, em mim. Essa maldição tem que acabar na minha família. Na minha família ninguém foi pra frente, na minha família todo mundo fale. Mas essa história vai acabar em mim. Eu não vou repetir a história do meu pai, eu não vou repetir a história da minha mãe, porque eu vou conquistar esse território em oração. Assim Davi conquistava territórios. E ele enfrentava o urso e não deixava ninguém tocar nas suas ovelhas. Ninguém. Ele tocava sua harpa e ali ele escreveu salmos lindos. Por isso que ele escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ele estava ali na sua batalha solitária, sem ser reconhecido pela sua família. Mas ele estava zelando com amor por tudo que Deus deu para ele. Se você não está contente no trabalho que você está, não despreze, não trate com desdém, trate com amor, porque enquanto ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Deus está sondando o seu caráter e a sua estrutura. Deus está aprofundando as suas raízes para te preparar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Enquanto você está ali, Deus está preparando presentes espirituais para você. Às vezes a gente pensa que ninguém vê. Eu lembro um dia que eu estava tão triste com uma pessoa, porque eu falei: gente, parece que essa pessoa não reconhece o que a gente faz nunca. E aí eu lembro que eu cheguei num lugar para comer e eu sentei assim, e eu tava falando com Deus em pensamento, triste, porque eu tava esperando, né? A gente, como ser humano, a gente espera um reconhecimento, a gente espera. E eu tava esperando. E aí, do nada, chegou um prato na minha mesa, um prato muito bonito assim. E aí eu olhei aquele prato, daí o garçom falou assim pra mim: é uma cortesia pra você, mandaram pra você. Aí eu olhei aquilo assim, aí na hora eu pensei: mas por que mandaram pra mim? O que eu fiz? Na hora Deus falou no meu coração, porque assim, o reconhecimento às vezes não vem de quem você espera, mas vem de Deus. E Deus usa pessoas para te abençoar, para olhar para o seu coração, pessoas que você não imagina, que vão fazer algo por você, que vão orar por você, que vão batalhar por você, sem nada em troca. Porque o melhor reconhecimento que existe é o reconhecimento que vem de Deus, é o reconhecimento que vem do Pai. E ali naquele momento Deus falou comigo. Às vezes é o único filho que cuida da mãe. A mãe tem vários filhos, mas só tem um que cuida, só tem um que se dedica. E na hora que vem a herança, todo mundo quer brigar. Será que Deus não reconhece isso? Será que Deus abençoa essa herança? Deus está vendo aquilo que ninguém está vendo. Assim como Deus estava olhando para o coração de Davi. E enquanto Davi estava ali sem plateia, Deus estava preparando um presente espiritual para ele. Enquanto você está aí se esforçando no seu trabalho, enquanto você está se esforçando e se dedicando sem ninguém ver, talvez você, essa plantinha, se sente tão pequeno, mas você está crescendo, você está aprofundando raízes para viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando de repente, Davi não esperava que Deus estava preparando um presente para ele. E Deus chama Samuel e fala: você vai lá na casa de Jessé, porque eu quero ungir o novo rei de Israel. Ele não imaginava. Davi estava lá cuidando de ovelhas. E quando o Samuel chega na casa de Jessé, ele olha os filhos de Jessé, ele olha Samar, ele olha os filhos altos, bonitos, todos que foram convidados para a refeição, para o almoço, e Davi nem sequer havia sido convidado para aquele momento. E quantas vezes você fica triste porque você não é convidado, você não é lembrado pelas pessoas? Davi não tinha sido convidado. E aí quando o profeta olha os filhos mais velhos, os filhos mais bonitos de Jessé, ele diz assim: esse é o novo rei de Israel. E aí Deus fala assim para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu sondo o coração, não é nenhum desses. Deus estava preparando um presente espiritual para Davi, enquanto ele estava no pasto.
E aí eles falam assim, acabaram os filhos? Não tem mais ninguém? O pai de Davi diz, tem um lá no pasto. Tem um esquecido lá. Tem um que nem foi convidado. Tem um filho que é bastardo. Tem um filho que é o filho que tira a mesa, que limpa o lixo, que cuida de ovelha. Ele não é guerreiro como os outros. É o filho esquecido, é o filho desprezado. Não deve ser ele. Samuel fala, manda chamar. E enquanto ele não chegar, ninguém vai comer. Enquanto você está ali no pasto, cuidando das coisas que Deus confiou para você, Deus está preparando presentes espirituais para você. E ainda que ninguém se lembre de você, e ainda que você não seja convidado, Deus não esquece de você. E Deus fala, manda chamar aquele que eu quero honrar diante de todos os seus irmãos. Aqueles irmãos que o desprezavam, aqueles irmãos que não davam nada para ele. E aí Deus chama, manda chamar Davi, e Samuel fala, eu quero derramar uma unção sobre você, porque Deus achou graça em você. Uma graça que ninguém enxergava, uma graça que ninguém via, mas uma graça que Deus viu atrás das ovelhas malhadas. Deus te olha atrás das ovelhas malhadas. Deus olha para você quando ninguém está te vendo. Deus olha para você, para o seu coração, quando você abençoa alguém sem holofote nenhum. Deus sonda a sua generosidade quando você não pode receber nada em troca. Deus sondava o cuidado, o amor, a fidelidade de Davi ali atrás das ovelhas malhadas. E os seus irmãos não entenderam nada. Ele, o mais fraco, o esquecido, que nem foi chamado para a mesa. Por que ele? Porque Deus olhou para o coração dele. Porque Deus viu cada gigante que ele teve que matar. Um urso e um leão. O seu chefe não viu, mas Deus viu. Deus vê. Deus vê. E aí Deus manda derramar uma unção sobre ele, assim como Deus derrama uma unção sobre a sua vida, sobre você, que tem matado leão na sua casa, que tem enfrentado ursos, que tem enfrentado dificuldades. E quando chega o dia de enfrentar Golias, Davi vai lá levar queijo para os seus irmãos. Nem foi chamado para a batalha porque ele não tinha altura, ele não era guerreiro, ele não era capaz. Pela sua capacidade, talvez você não tenha o curso que você precisa, você não tem o dinheiro que você precisa, você não tem as condições que você precisa, mas você tem Deus que escolhe não os capacitados, mas capacita aqueles que ele escolheu para o seu propósito. E quando ele está ali carregando queijo para levar para os seus irmãos, eles falam, o que você está fazendo aqui? Sai daqui. Aqui é lugar para guerreiro, aqui é lugar para vencedor. Aqui não é lugar para você. Eles não entendiam que primeiro Deus derramou uma unção espiritual sobre Davi para prepará-lo para uma honra diante das pessoas. E o problema muitas vezes nosso é que a gente quer crescer para fora primeiro, a gente quer altura primeiro, a gente não está preocupado com raiz. A gente quer reconhecimento primeiro. A gente não quer carregar o queijinho, entendeu? A gente quer ser reconhecido. Mas com Deus as coisas são diferentes. E às vezes nós não damos valor aos presentes espirituais. Quando Deus usa alguém para falar para você, olha, Deus está te entregando uma bênção, Deus te entregou um dom, um talento para você trabalhar para Ele, a pessoa fica triste. Mas se eu disser, Deus quer te dar um carro, a pessoa fica alegre. Porque os presentes materiais têm mais valor do que os presentes espirituais. Primeiro Deus deu um presente espiritual e ungiu ele diante de todos os seus irmãos. Mas para os seus irmãos aquilo não era nada. Aquilo não representava nada. E eles falam, pode vazar aqui da batalha porque você não foi chamado. E ele está lá carregando o seu queijo. Esquecido, humilhado. E você está lá carregando o queijo. E às vezes você fala assim, Deus, eu estou cansado de carregar queijo, eu vou largar tudo, vou embora, vou desistir, não vou mais fazer isso, como se Deus não estivesse olhando para o seu coração. Como se Deus não estivesse vendo a sua estrutura emocional. Porque como que o cedro vai ser uma árvore tão forte se ele tiver uma raiz tão rasa? Para eles não era nada. Então quando ninguém teve coragem de enfrentar Golias, Davi teve. Davi falou, quem ele pensa que ele é?
para enfrentar Deus vivo. Porque eu já matei urso, eu já matei leão quando ninguém via. E quem é esse homem perto da grandeza de Deus? E ele não venceu com as armas de Saul. A armadura nem servia nele porque ele era pequenininho. Assim, quando Deus te der a vitória, não mude as suas armas. Não se esqueça onde que você recebeu a vitória. Foi no joelho, foi na humildade, foi no pequeno. Às vezes a gente esquece disso quando a gente cresce. A gente quer usar a armadura igual a do mundo. Eu nem lembro de Deus, eu nem lembro de orar, eu nem lembro de igreja, eu não lembro de quem me ajudou, eu não lembro de nada. Porque agora eu vou usar a armadura de Saul. Não, não é a armadura de Saul que vai te dar vitória. Ele só tinha 5 pedras e uma funda. E todo mundo rindo dele. Esse louco vai morrer. Quem ele pensa que é? E aí Golias olha assim, você acha que eu sou cachorro para você vir comigo com pedras? 5 pedras. Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus, ele é forte para qualquer batalha. Deus é maravilhoso para fazer qualquer milagre na sua vida. Ele é o dono da vida, da eternidade. E se você está vivo é porque você tem uma missão. Ele é conselheiro. Ele tem a direção que você precisa quando você não sabe o que fazer. E ele é o príncipe que tem a paz para te dar no meio desse caos que nós estamos vivendo. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que vem de dentro para fora. É a paz que só Deus pode dar. Quando você olha uma casa tão bonita, quem que você vai elogiar? O dono da casa. Você não vai saber que aquele pedreiro esfolou toda a sua mão para construir aquela casa. Enfrentou o sol, enfrentou chuva, mas não vai ter o nome dele lá. Não vai ter reconhecimento para ele. Quem vai ser elogiado vai ser o dono da casa, talvez o arquiteto, talvez o mestre da obra, o engenheiro, mas aquele que carregou o tijolo. Alguém vai lembrar dele? Mas se não fosse ele, a construção não teria sido erguida. E para esses que constroem no anonimato, a recompensa vem de Deus. Porque Deus sabe o seu nome. Ele sabe quem ergueu essa construção. Ele sabe. E na hora certa o reconhecimento vem. Davi enfrentou Golias e ali começou o seu reconhecimento diante de todas as pessoas. Mas eu quero que você entenda que a primeira batalha que ele venceu foi no campo, sozinho, enfrentando o urso e enfrentando o leão. Por isso que Deus viu que ele estava preparado para ser rei. Por isso que Deus disse, eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. Eu te tirei de trás do lixo. Eu te tirei do pecado. Eu te tirei, você que ninguém dava nada. Eu te tirei quando ninguém te deu valor. Eu te tirei ali de trás daquele balcão. Eu olhei para você. Eu vi o seu esforço. Eu vi o seu amor. Eu vi o quanto você está se matando de trabalhar e está recebendo tão pouco. Eu vejo o amor que você tem. E se você fizer com amor, pode ter certeza que Deus vai confiar o muito dele na sua vida. E o muito de Deus é melhor do que o reconhecimento do mundo. Porque o homem dá hoje para você e amanhã ele tira. Você pode ser o funcionário que mais se dedica, ele te troca assim. Mas Deus não. Deus não esquece nada do que a gente faz para ele. E é melhor receber dele recompensa do que receber do homem. A melhor recompensa que existe é quando você fala assim, ninguém lembrou de mim, mas eu sento para comer numa mesa e vem um presente para mim. Deus lembrou de mim. Esse é o maior reconhecimento. É quando você chega, você tá triste, não colocaram o seu nome em nada. E aí você recebe mensagem de alguém naquele dia, dizendo assim, você é importante para mim. Esse é o reconhecimento de Deus.
Esse é o reconhecimento de Deus, que vê Davi escondido, que vê Davi atrás das ovelhas. Significa atrás, escondido, mas crescendo como o cedro do Líbano e abraçando a rocha. Que você tome posse dessa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Vamos carregar nosso queijo, porque a nossa hora vai chegar. Quando o reconhecimento vier, às vezes a pessoa olha para você, ai, agora Deus te honrou. Não, Deus me honrou lá no pasto, filho. Por isso que eu tenho que honrar Ele no trono. Ele que te deu. Ele que te deu. Então, quando Ele te der, se você orava um pouco, ore mais ainda. Busque mais ainda, porque você sabe quem te deu. Você sabe de onde veio. E você sabe o segredo para conseguir. Aquilo que ninguém queria enfrentar, só Davi enfrentou. Porque Davi estava preparado para isso.